E aí, concurseiro? E aí, galerinha concurseira? Voltamos para mais um bloco sobre poder judiciário. E agora vamos trabalhar com promoção. Então, como será a promoção dos juízes? Como se dará? Ora, a promoção, segundo a nossa Constituição, ela diz o seguinte, que a promoção se dará de entrância para entrância alternadamente, por antiguidade e merecimento. Então, só lembrando uma coisa, a promoção está lá no artigo 93. Bem, pessoal, a promoção é algo inerente a qualquer cargo público, tá certo? Então, qualquer servidor público, ele será promovido ou por antiguidade ou por merecimento. E lembrando ainda que a promoção por antiguidade é algo inerente ao cargo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso nunca ser promovido por merecimento, mas com certeza eu serei promovido por antiguidade. Então, segundo o artigo 93, inciso 2º, ele diz que a promoção se dará de entrância para entrância. Emanuel, o que é uma entrância? Preste atenção. A entrância é onde você vai ter as comarcas. A entrância, ela vai ser formada por comarcas. Então, nós temos 3 entrâncias. Primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. A terceira entrância, na verdade, meus amigos, é a capital. Geralmente, a terceira entrância é a capital. Então, o que acontece? Você vem da primeira, vai para a segunda entrância e termina na terceira entrância, que é a capital. Tá certo? Então, Emanuel, e o que determina ser de primeira, uma comarca ser de primeira entrância, ser de segunda entrância ou ser de terceira entrância? Meus amigos, aí é determinado pela lei orgânica do tribunal. Então, o tribunal que vai dizer que, para ser de primeira entrância, a comarca tem que ter um X de número de pessoas. A questão territorial, a questão de número de processos, tudo isso determina ser de primeira, segunda e terceira. O que não determina, e muito cuidado, o que não determina ser de primeira, segunda ou terceira entrância é a distância da capital. Como assim? Petrolina. Petrolina é a comarca mais distante da capital. Ela seria de primeira, segunda ou terceira entrância. Petrolina é de segunda entrância. Então vejam que não é a proximidade da capital que faz ser de primeira, segunda ou terceira entrância. É o tamanho, são os requisitos determinados pelo tribunal. Então o tribunal vai dizer, aqui você vai ter primeira entrância por conta do número de habitantes, número de processos, extensão territorial, renda per capita, número de eleitores, tudo isso são requisitos para determinar se aquela comarca é de primeira, segunda ou terceira entrância. Em Pernambuco, só existe de terceira entrância até agora a comarca de Recife, ou seja, a capital, a comarca da capital. Então, essas entrâncias são formadas por comarcas. O que são comarcas? É a circunscrição territorial onde o juiz vai exercer sua jurisdição. Essa comarca pode ser formada por um município ou ela pode ser formada por vários municípios. Mas a comarca é um município ou vários municípios. A comarca é onde o juiz vai exercer
a sua jurisdição. E essas comarcas estão inseridas dentro de uma entrância. Então, isso quer dizer o quê? Que o juiz ele vai sendo promovido de entrância para entrância, de comarca para comarca, de entrância para entrância. E essa promoção se dará de duas formas. Ou se fará por antiguidade, ou se fará por merecimento. Aí o inciso 2º do artigo 93, inciso 2º do artigo 93, o artigo 2º, a linha A do artigo 93, ele diz o seguinte, que é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento. Então, segundo o artigo 93, inciso 2º, a linha A, é obrigatória, ou seja, não é facultativa. Então, todas as vezes que o juiz aparecer em lista de merecimento por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, será obrigatória a promoção dele, tá? Agora, é somente isso? Somente aparecer em lista de merecimento, esse juiz já vai ser promovido? Negativo. A promoção por merecimento, ela pressupõe, primeiro, 2 anos de exercício na respectiva entrância. Então, para o juiz ser promovido, ele tem que ter, no mínimo, 2 anos atuando naquela entrância. E, além disso, ele tem que integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta. Ou seja, se existem 100 juízes naquela entrância, para ele ser promovido, ele tem que estar entre os 20 mais antigos. Por quê? Porque se refere à quinta parte da lista de antiguidade. Então, bora lá, ó. Para o juiz ser promovido por merecimento, tem que ter o quê? No mínimo, 2 anos de exercício na respectiva entrância. O que mais? Tem que integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Ou seja, se eu tenho 100 juízes naquela entrância, ele tem que estar entre os 20 mais antigos. Mas também a aferição de merecimento se dá conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de quê? Produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Então, veja. Então, eu tenho critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição para que esse juiz seja promovido por merecimento. Emanuel, o que seria esse critério objetivo de produtividade e presteza? Ora, produtividade quer dizer produzir. Produzir o quê? O que o juiz faz? Sentença. Então tem que ser, não pode ser aquele juiz preguiçoso. Tem que ser um juiz que cumpre metas. Né? Então o tribunal diz, ó, o juiz tem que dar 30 sentenças por mês. E ele tem que dar as 30 sentenças. Então ele está sendo o quê? Produtivo. Mas não basta apenas, né, dar a sentença. Só tem que ter presteza no exercício da jurisdição. Isso quer dizer que essa sentença deve ser bem embasada, tem um embasamento jurídico, deve ser bem fundamentada. E também outro critério para que ele possa ser promovido é a frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Que cursos são esses? Pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, mestrado, doutorado. Então, tudo isso é importante para que ele possa o quê? Ser promovido. Então, tudo que eu falei se refere ao quê?
a promoção por merecimento, que não é uma promoção, né, natural do cargo. O cara pode ser promovido por merecimento, claro que pode, a gente viu, mas não é uma promoção natural. Por quê? Porque ele vai ter que preencher uma série de coisas aí, de requisitos para ser promovido. A promoção natural é a promoção por antiguidade. Isso quer dizer o quê? Que obrigatoriamente chegou um determinado período de serviço, ele tem que ser promovido. Isso é para qualquer servidor público. Então, existem planos de cargos e carreiras. Então, por exemplo, vai ter guarda aí municipal, também tem planos de cargos e carreiras, que obrigatoriamente, a cada 3 anos, o indivíduo é promovido de classe 1 para classe 2. Tem plano de cargos e carreiras que a promoção é obrigatória de 2 em 2 anos, desde seja por antiguidade. Então, a promoção por merecimento, ela existe. É inerente ao cargo, mas não é natural do cargo. A promoção natural é a promoção por antiguidade. Para o juiz ser promovido por merecimento, ele tem que preencher aqueles requisitos que eu falei. Agora, por antiguidade, não. É uma questão de tempo. Aí, a Constituição, também no seu artigo 93, diz: na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar essa indicação. Então, veja, como é uma promoção natural, então é aquela promoção que ele vai ter. Então, ele só pode sair dessa promoção, ele só pode não ser promovido se houver um processo. E esse processo vai lhe dar o contraditório e a ampla defesa para ele se defender, e ele não vai conseguir essa promoção por antiguidade pelo voto, não é? Fundamentado de 2/3 dos membros do tribunal. Cuidado para não confundir. A inamovibilidade, que é a exceção, ocorre por maioria absoluta. A não votação, a não promoção por antiguidade se dá por 2/3. Beleza? Tranquilo? Bem, próximo passo é a chamada regra do 5º constitucional. Regra do 5º constitucional. Deixa eu ir para cá agora para situar vocês em qual dispositivo está a regra, né, do 5º constitucional. Se eu não me engano, está no artigo 9.4. Né? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui. Exatamente, artigo 94. Bem, meus queridos, vejam. Segundo o artigo 94, ele diz o seguinte: que 1/5, presta atenção, 1/5 dos lugares do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal serão compostos por membros do Ministério Público e por advogados. É o que chamamos de a regra do 5º constitucional. Como assim, Emanuel? Ora, como a gente... Lembre-se que no início, não é, do nosso bloco, que iniciamos falando do Poder Judiciário, eu falei sobre a organização do Poder Judiciário, não foi? E naquela organização eu falei Tribunal de Justiça Estadual, juízes estaduais, Tribunal Regional Federal, juízes federais. Tribunal de Justiça seria a segunda instância, formado por um colegiado por desembargadores. Juiz estadual seria o juiz singular, primeira instância. TRF, segunda instância, formado por desembargadores federais. Juiz federal, primeira instância. Então, veja, para chegar ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal, é uma promoção natural dos juízes. Então, eles vão ser promovidos de entrância para entrância até chegar na capital. Chegou na capital, a promoção horizontal deles acabaram. Só falta o quê? Promoção vertical. Então, esses juízes vão sendo promovidos, juízes estaduais,
para o Tribunal de Justiça, juízes federais para o Tribunal Regional Federal. Só que esses tribunais não são apenas compostos desses juízes de carreira, porque a Constituição previu o que chamamos de quinto constitucional, quando determina que 1/5 dos lugares do Tribunal Regional Federal, do Tribunal de Justiça, serão compostos por membros do Ministério Público e de advogados. Aí você me pergunta, mas para que isso, Emmanuel? Porque esses tribunais não são formados apenas por juízes de carreira. Isso é para ajudar a fiscalização desse poder judiciário, né? A fiscalização dos tribunais, para que a sociedade também participe. Tá certo? Então, por isso, essa regra do quinto constitucional. E essa regra a gente vai ver em outros tribunais, como o Tribunal Superior do Trabalho, como os tribunais regionais do trabalho. No Superior Tribunal de Justiça, você vai ter a regra de 1/3. Então, isso é para a sociedade participar também, não é? Nas decisões desses tribunais. Bem, disse para vocês que o TJ e o TRF, 1/5 desses lugares serão compostos por membros do MP e advogados. Mas é assim? Qualquer promotor de justiça? Qualquer advogado? Claro que não. Vejam, para que um membro do MP possa ser nomeado, não é? Desembargador, está no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, é necessário a ele que ele tenha mais de 10 anos de carreira. E os advogados que queiram concorrer a essa vaga deverão ter notório saber jurídico e reputação ilibada e mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Emmanuel, o Ministério Público não precisa ter notório saber jurídico, não? Não. E por que não? Porque a Constituição entendeu, se o cara é membro do Ministério Público, chegou lá para ser promotor de justiça ou procurador da República, ele já tem notório saber jurídico e também reputação ilibada. Então, para o MP, basta o quê? Para ele se candidatar à vaga, 10 anos de carreira. Para advogado, 10 anos de carreira, notório saber jurídico e reputação ilibada. Cuidado pelo seguinte, porque nos tribunais superiores, STJ, STF, lá tem notável saber jurídico. Não é notório, é notável. Para o TRF, o TJ é notório. E como será feito isso? Vejam só. Então, advogado e MP, eles vão ser chamados alternadamente, né? Os dois vão logo não. O advogado e o promotor não. Quando tiver uma vaga referente ao advogado, ele vai. Quando tiver uma vaga referente ao promotor, ele vai. Então a regra é o seguinte, ó. Primeiro ao Tribunal de Justiça. Então, o Ministério Público envia para o Tribunal de Justiça o que chamamos de lista sêxtupla. Enviou para o Tribunal de Justiça. Esse Tribunal de Justiça transforma essa lista sêxtupla em uma lista tríplice e envia ao governador do estado. O que faz o governador? Desta lista tríplice, escolhe um, e esse escolhido vai compor, não é, o Tribunal de Justiça. Advogados, a mesma coisa. A OAB envia uma lista sêxtupla de 6 nomes ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça transforma essa lista de 6 nomes em uma lista tríplice e envia para o governador. Desta lista tríplice, desses 3, escolhe um. E esse um vai também para o Tribunal de Justiça. Com relação ao Tribunal Regional Federal, é o mesmo esquema. O Ministério Público Federal vai enviar uma lista de 6 nomes
para o TRF, e o TRF transforma essa lista sextupla de 6 nomes em uma lista tríplice de 3 nomes, só que agora ele envia, como é federal, ele não envia para o governador, ele envia para o presidente. E dessa lista de 3 nomes, retira um. A mesma coisa é a OAB. Só que o Ministério Público Federal e a OAB, em relação ao Tribunal Regional Federal, em relação à região, tá? Porque os tribunais regionais federais são divididos em regiões. Aqui a nossa é a 5ª região, composta dos seguintes estados: Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, esses 6 estados compõem a 5ª região. Então, na verdade, eu vou ter os membros do Ministério Público desses estados. Eu vou ter os membros da OAB que vão ser escolhidos desses estados. Então, a OAB envia 6 nomes, o TRF, desses 6 nomes, escolhe 3, envia para o presidente, e o presidente desses 3 escolhe um nome. E esse nome vai para compor, não é, o Tribunal Regional Federal. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, com isso, terminamos aqui essa parte do Poder Judiciário. Para facilitar a vida de vocês, eu vou dizer quais foram os dispositivos referentes ao que nós estudamos, tá certo? Então, veja, estudamos a organização do Poder Judiciário, vimos os órgãos, está lá no artigo 92. Depois, nós vimos o ingresso na carreira, está lá previsto no artigo 93, inciso 1º. E no artigo 93, inciso 2º, nós vimos essa parte de promoção. Depois, nós trabalhamos o artigo 94, que trata do 5º Constitucional. E depois, nós traçamos, né, o artigo 95, que trata das garantias dos juízes e das vedações. Então, as garantias dos juízes, vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade, estão no artigo 95, incisos 1º, 2º e 3º, e as vedações estão lá no parágrafo único também do artigo 95, tá certo? Então, esse foi o nosso estudo aí, tá? Que a gente fez e tudo certinho, só basta estudar isso. Você que vai fazer a prova do que cai Poder Judiciário, estude isso que eu falei, que com toda certeza você vai detonar na tua prova. Valeu? Brigadão, um abraço e um beijo aí do professor.